A paz do Senhor a todos os nossos jovens, sejam bem-vindos à nossa pré-aula. Vale ressaltar que nesse dia 8 de setembro é considerado o Dia das Missões. Isso mesmo, o Dia Nacional de Missões. Acontece todo segundo domingo do mês de setembro. Tem como objetivo informar, alertar e incentivar os nossos irmãos a fazer missões, tá ok? Bom, vamos falar da nossa aula de hoje, os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Um assunto muito importante, a lição de número 10. Gostaria de ler com você Daniel, capítulo 7, versículo 13, que nos diz: Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Chegamos agora num momento muito importante dessa lição. Vale ressaltar que os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, ele tem mais um caráter histórico. Ele consegue narrar os fatos que aconteceram com Daniel e os seus amigos em todo esse período, do capítulo 1 ao versículo 6. Agora, no capítulo 7, nós vamos entrar em um território que para alguns até se torna mais difícil, devido a ser uma interpretação um pouco mais acurada, mais aprofundada desses assuntos voltados tanto para a escatologia e o caráter profético de Daniel. Então, agora no capítulo 7, nós vamos entrar em território das visões e as profecias. Por isso que é importante você ler com muita calma a lição, procurar assuntos teleológicos para além dos assuntos aqui da lição. Então vamos saber a ocasião, as características da visão de Daniel, dos 4 animais, e vamos tentar interpretar esse sonho que Daniel teve, tá ok? Então, para nós começarmos, eu creio que é interessante nós fazermos essa leitura. Eu vou ler aqui na lição, você vai lendo aí na sua casa, com muita calma, com muita paciência, munido talvez de um bom café ou um copo de água, não sei, nós vamos estudar juntos agora neste momento, tá ok? Vem comigo. Capítulo 7, versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes, uns dos 4 subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também estes animais 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram ante dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiam outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciões de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Lendo esse texto, a gente consegue aqui entender alguns pontos importantes. Daniel está tendo essa visão, e você vai observar que cada ponto importante, seja a águia, seja o leão, seja o leopardo, faz parte de povos da época, nações da época. Quando você estuda dentro da escatologia e você consegue entender as últimas semanas de Daniel, você entende que dividimos na escatologia após o arrebatamento, quando Cristo arrebata a igreja, os mortos são ressuscitados primeiros, e a igreja está agora com Cristo, e a cada um será dado segundo as suas obras, estamos falando do galardão. Nós observamos que, então, agora passaremos pela tribulação e a grande tribulação. 3 anos e meio, dividido, um tempo, e também um outro tempo de 3 anos e meio. Mas a ênfase aqui não será essa agora. Grava essas informações porque iremos utilizá-las daqui a pouco. Então, na lição de hoje, nós estudaremos o capítulo 7 do livro de Daniel, que tem uma descrição, uma visão profética que ocorreu durante o primeiro ano
de reinado de Belsazar. Essa visão, ela é narrada, né, em capítulos anteriores do livro e possui um paralelo com o sonho do Nabucodonosor e no capítulo 2 e tem profundas riquezas aqui para a gente entender um pouco nessa pré-aula. Vamos desenrolar neste momento, né, a história mundial e vamos do que estava acontecendo na época, mas para a gente entender precisamos falar sobre a visão dos 4 animais. O que seriam esses 4 animais, de maneira rápida, sucinta, para que você possa entender? A ocasião da visão. Vamos lá, primeiro ponto, a ocasião da visão é o subtópico do ponto 1, a visão dos 4 animais. Vamos falar também sobre o subtópico 2, os 4 grandes animais e o espanto de Daniel. Primeiro subtópico, o capítulo 7 de Daniel, então, descreve essa visão que o profeta teve durante o reinado de Belsazar. Vale lembrar que, a partir desta sessão, o livro está redigido de forma cronológica, por isso, não é uma sequência de capítulos anteriores. Daniel data a visão no primeiro ano do reinado de Belsazar. Logo, ela ocorreu pelo menos 10 anos antes do banquete mencionado no capítulo 5, sobre o qual nós estudamos, então, na lição passada. Nessa visão, Daniel ele vai observar os 4 ventos do céu e ele vai ver toda essa agitação. Imagine a cena que ele está vendo, toda essa agitação, todas essas mudanças, esses ventos turbulentos, estava simbolizando a história da humanidade. Tudo o que estava acontecendo estava representando as inquietudes das nações da terra, como você pode observar lá em Isaías, no capítulo 17, versículo 12, e também em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Então, no subtópico 2, ele vem então esses 4 animais. São animais agindo de formas animalescas. Esses animais, cada um deles vai ter alguns sentidos e cada um vai representar um povo. Então, nós olhamos no versículo de número 4, nós temos o leão com asas de águia, no versículo 4. No versículo 5 nós temos o urso, no versículo 4 nós temos o leopardo com asas, no versículo 6. No versículo 7 nós temos o 4º animal terrível e espantoso, e aí você vai vendo essas características de cada animal e entendemos que cada animal é representado aqui por um povo. Por exemplo, o leão é o Império Babilônico. As asas da águia que são arrancadas representam a queda do Império Babilônico. Nós falamos em outras aulas sobre o espírito babilônico que imperava, a mudança da identidade dos jovens na época, em chegar no cativeiro babilônico e todas aquelas belezas, a arquitetura que tinha na época, os jovens que observavam tudo isso, até o salmo babilônico, junto aos rios da Babilônia, sentávamos e chorávamos, lembrando de ti, ó Sião. Percebia que as pessoas estando em um lugar que aparentemente era um lugar bonito, com toda essa arquitetura, ainda assim não era um lugar propício para quem estava acostumado com a terra prometida, estava acostumado com Jerusalém. Então, o leão representa o Império Babilônico, o urso, o Império Medo-Persa. E fala que esse urso tinha 3 costelas na boca, simboliza a conquista dos 3 reinos pelo Medo-Pérsia, Lídia, Babilônia e Egito. O leopardo ele vai representar o Império Grego, com todo o seu cabedal de informações, com toda a sua intelectualidade, né, o Império Grego e as suas influências. Ele tem 4 asas e 4 cabeças, refletindo então a velocidade de conquistas do Alexandre o Grande. Tu percebe aqui que tem um caráter, uma visão profética. Já está se referindo ao Império Grego, anos mais tarde por Alexandre, as conquistas, a grande divisão do seu império, né, após a sua morte, um grande guerreiro que, né, ele levou, alavancou, né, o movimento, né, dos gregos, todo o movimento helenístico, a propagação da cultura greco-romana, que vem influenciando muitos povos. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente observa também que há uma forte influência greco-romana, seja nas decisões, na política, nas discussões. Você vai observando que esses povos, então, eles tinham ou melhor, esse povo tinha essa característica. Depois, a besta terrível, ela é o Império Romano. O Império Romano, com todas as suas estratégias de guerra,
com todo o seu poderio ibélico, a Pax Romana, os impostos para que tivesse segurança nas estradas, e observamos que na visão diz que tinha dentes de ferro e 10 chifres, representando a força duradoura e a divisão do Império Romano em várias nações. Depois nós temos a visão de Daniel, o Filho do Homem, que é o reino eterno de Deus. Nós estamos falando aqui de um reino estabelecido após a destruição de impérios terrenos, um reinado eterno de justiça e de paz. A visão de Daniel é como se ele estivesse olhando e dizendo assim: os reinos da terra têm prazo de validade. Os reinos da terra, eles deixaram de existir, mas o reino de Deus, ele é eterno. Ele não tem um início, porque ele criou o próprio tempo. Ele é eterno. Pois bem, quando Isaías ele olha para ele estando do lado de fora do templo, ele olha e ele vê então o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós estamos aqui num período em que o rei Ezequias poderia estar doente ou o rei Ezequias poderia já estar morto naquele ano, mas ele olhava no reino da terra, o trono desocupado, o trono entrando em decadência, as pessoas preocupadas. E agora, quem vai assumir o trono? Mas quando Isaías olhou para o céu, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Fazemos essa ponte, ligação, para que a gente consiga entender que essa é a ênfase, a tônica da visão, em mostrar que os reinos da terra terão suas conquistas, mas eles deixarão de existir, mas o reino de Deus, esse nunca terá fim, ele é eterno. Então, o espanto de Daniel, subtópico 3, a visão era tão impressionante que deixou Daniel perplexo. E ele, apesar de ser um homem experiente, apesar de ser um homem sábio, e apesar de já ter vivido grandes revelações profundas, ainda assim ele entendeu que na vida cristã sempre Deus vai nos surpreender. As implicações sombrias para as pessoas da terra e para o seu próprio povo era mais do que Daniel podia absorver calmamente. Contudo, o anjo de Deus estava lá para dar entendimento a Daniel, explicando o sentido do sonho. Por isso que você, ao ler o capítulo 7, você vai ler também o versículo 16, que nós podemos ler juntos, que nos diz assim: e cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. O que nós precisamos para os nossos dias, aplicação para você jovem, você professor que está acompanhando essa pré-aula. Nós precisamos ter discernimento de Deus. Discernimento nos momentos em que nós estamos passando por momentos difíceis, aquele sonho que Deus te despertou na madrugada, você sonhou, aquela visão que você teve e às vezes a gente não pergunta para Deus e a gente tenta buscar interpretações e acreditar em pessoas que têm revelações de sonhos e muitas das vezes não é algo direcionado por Deus. Temos que ter cuidado com quem nós nos aconselhamos, com quem nós conversamos. Eu lembro da minha infância que uma pessoa que eu conversava muito, se eu sonhava algo, era minha mãe. E ela, direcionada por Deus, sempre dava detalhes daquele sonho e via que era algo de Deus mesmo, que iria acontecer, a Deus me alertando para algo que poderia ter ou algo que iria acontecer. Ok? Encerramos então o ponto 1, a visão dos 4 animais. Você já conseguiu entender. Vamos para o ponto 2, a interpretação do sonho. Os reinos deste mundo, depois o anticristo, serão os 2 pontos que nós vamos trabalhar agora neste momento. De maneira rápida, a interpretação do sonho que Daniel teve. Subtópico do ponto 2. Os reinos deste mundo. O sonho de Daniel ele tem uma relação direta com a estátua então do Nabucodonosor. Provavelmente você já viu, né, aquele quadro bonito, né, com o plano divino através dos séculos. Aparece a estátua do Nabucodonosor e ela é dividida por partes do pé à cabeça e aí você viu esse quadro e você pensou do que se tratava. Então, era desse ponto e dessa visão do profeta Daniel. Ele vai, então, retratar essa visão, e ela é uma realidade histórica, mas ela tem perspectivas diferentes. Primeiro, ela fala sobre o Império Babilônico. O leão, esse animal, né, que corria, como a gente falou, já corresponde à cabeça de ouro, lá no capítulo 3, versículo 28. Também lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 7, e Jeremias capítulo 50, versículo 17. O Nabucodonosor, em sua historicidade, eles comparam ele a um leão. E a menção que lhe foi dado um coração de homem alude à restauração após ter vivido entre os animais, aquela passagem em que ele vai
pastar aí como os animais em Daniel, capítulo de número 4. Depois, nós temos nessa visão o Império Medo-Persa, que é o urso, que levantou-se de um lado, retratando como o peito e o braço de prata da estátua, que vai corresponder ao Império Medo-Persa. Este animal, as pessoas diziam, você lê lá no versículo 5, diz assim, ó, levanta-te, devora muita carne. Essa simbologia profética, ela está falando, né, e nós podemos até citar aqui o pastor Antônio Gilberto e o Severino Pedro, que as 3 costelas entre os dentes dessa fera selvagem seria o potencial que os medos persas tinham para conquistar, ou que eles conquistaram, né, os impérios 3 grandes, né, o babilônico, o lídio e o Egito. Depois nós temos nessa estátua o Império Grego, que é o leopardo com asas, que relaciona, né, até inclusive nós temos aqui o ventre, que são quadris de bronze da estátua, que caracteriza, né, e representa o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, como nós falamos anteriormente. Depois nós temos o Império Romano, que é o 4º animal, que despertou a curiosidade de Daniel de maneira singular, porém era frágil, era de barro, e aí nós temos aí a interpretação que já citamos anteriormente. Subtópico 2, do ponto 2, o subtópico 2, o anticristo. Agora Daniel vai ver as 10 pontas. Essas 10 pontas, né, nós entendemos, e essas pontas de chifres que saíam da sua cabeça, elas estão correlacionados aos reis adivinhos lá do antigo Império Romano, mas também ressoa no caráter mais escatológico na figura do anticristo. E nós observamos muito bem isso lá em Apocalipse e interpretamos dessa maneira que Daniel já estava vendo o anticristo, que seria um homem que iria propor paz, mas também traria a guerra entre todas as nações contra os santos. Ele seria o filho da perdição, o anticristo ele seria completamente personificado, né, a personificação de Satanás, né, e aí ele iria ludibriar as pessoas da terra, seria um homem iníquo, e aí você observa até, inclusive, não é esse o foco aqui da lição, mas a questão do 666, que seria a imperfeição aumentada, 3 vezes aumentada, alguém muito inclinado para o pecado, queria dominar tanto a política, a religião do mundo. Então Daniel já estava tendo esta visão. E é importante você, professor, ler com muita calma e na hora de interpretar esses textos, muito pé no chão, toma muito cuidado para não viver espiritualizando tudo, pega embasamentos teológicos de cunho clássico pentecostal, procure bons escritores, inclusive já citamos aqui o pastor Antônio Gilberto, entre outros que você vai poder fazer o uso para que a sua aula seja abençoada por Deus. Amém? Vamos então para o último ponto. 3. O reino de Deus e o seu julgamento. Vamos falar sobre o juízo divino e também sobre a vinda do Filho do Homem. O juízo divino, nessa visão de Daniel, você vê muito juízo. Juízo sobre estes povos, juízos sobre estas nações. E diz no versículo 9, e foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou e a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã e o seu trono como chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Quem é esse ancião de dias? É o próprio Jesus. Você observa no texto e você começa a ver agora um caráter de justiça. Um Deus que irá fazer justiça. Estamos falando do juízo divino. Enquanto a igreja é arrebatada, Deus toma assim a igreja e nós teremos aqui as pessoas tendo que se dobrar diante do anticristo, do falso profeta, da besta, todo esse contexto, e Daniel já estava vendo o tribunal divino, representado agora no 7º capítulo de Daniel. Revela que Deus julgará a pequena ponta e proferirá o veredito contra os quatro animais, né? E tudo isso que nós observamos, né? Ou o 4º animal, que seria Roma. Este é um ponto muito culminante na visão de Daniel. Ele tem um caráter muito importante, porque é Deus julgando toda a crueldade da humanidade. É Deus agora exercendo a sua função de juiz, de julgar esses homens que não creram em Deus e toda a perversidade da raça humana. Então imagine comigo hoje, com a presença do Espírito Santo,
que convence o homem do pecado e do juízo. E quando a igreja é arrebatada, como que vai ser o contexto dessas pessoas? As guerras, os cavaleiros, o branco, o amarelo, o preto, a grande tribulação, os selos, as taças, toda a ira de Deus caindo sobre a humanidade, a água ficando inóspita, tudo que está acontecendo, ou tudo que vai acontecer, o cenário que nós olhamos hoje no mundo e nós observamos que em um mundo caótico, essa figura do anticristo tentando trazer a paz, mas nós sabemos que Jesus terá o cetro na mão, e a Bíblia diz que o cetro nunca se apartaria de sua mão. E nós observamos que agora veremos a humanidade sendo julgada. Porém, meu querido, vamos para o último ponto, e devemos entender que haverá a vinda do Filho do Homem. No sonho do capítulo 2, a estátua colossal foi destruída por uma pedra que depois encheu toda a terra. Cristo é a pedra angular da igreja, a pedra de esquina. Lá em Cesareia de Filipe, Pedro, então revelado por Deus, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus bate no peito e diz: teu nome é Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso mesmo, meu querido, a pedra que esmaga a estátua e cresce para encher a terra é comparável à ascensão de Jesus Cristo como Messias e a promessa de que o seu reino será estabelecida na terra. Por isso, você que está assistindo essa pré-aula, diga: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, venha ao teu reino, faça a tua vontade. A visão que tem do ancião de dias, que os seus cabelos eram brancos como a neve. E aí nós estamos aqui com uma câmera muito boa, normalmente eu vejo as fotos que o pessoal do TI faz, e às vezes eu aproximo a imagem e eu consigo olhar o reflexo no olho da pessoa, de tão boa que é a imagem da câmera. O que está no olho da pessoa, o reflexo, se você ampliar. Agora imagine, você olha para os olhos dele, do Mestre, do Cristo, e é como chama de fogo. O que ele está observando? Será que ele está observando uma humanidade que queima de amor por ele, ou uma humanidade que está indo para o inferno? Ele olha e é como chamas de fogo. Você olha o reflexo. E João, lá em Apocalipse, diz que não suportou ver toda essa visão, de ver este homem que os seus cabelos eram brancos, os seus olhos como chamas de fogo, mas os seus pés é como latão reluzente. Então ele se prostra e quando ele olha para os pés, o latão reluzente, ele observa a imagem do homem que é pecador, inclinado para o pecado, perverso, mas Cristo nos amou com amor incalculável. Por isso que você faz essa reflexão nesta manhã. A mensagem central é a supremacia e o domínio duradouro de Deus sobre todas as coisas. Quando a gente fala de escatologia, a gente às vezes dá muita ênfase ao anticristo, não que não seja importante em cunho de conhecimento, mas devemos entender que a sacada final, o clímax da história, não é o anticristo, mas o clímax da história é que haverá um novo céu e uma nova terra, e lá não haverá choro, lá não haverá dor, e nós viveremos eternamente com Deus. Último ponto, o subtópico 3, a grande tribulação, os versos 24 e 25 do capítulo 7, apresentam um período específico dos últimos tempos no qual o anticristo perseguirá o povo de Deus. Ele vai falar contra Deus, ele vai perseguir os seguidores de Deus, representados como os santos mártires e crentes advindos da grande tribulação, esses que vêm com as vestes salpicadas de sangue, pessoas que não se dobraram para o anticristo, que não aceitaram todas as propostas do anticristo. E aí, Daniel, no capítulo 7, versículo 24 e 25, ele fala sobre um período que equivale a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Você vai encontrar lá em Daniel, no capítulo de número 12, versículo 7, Daniel capítulo 9, versículo 27, Apocalipse capítulo 12, versículo 14 e Daniel capítulo 7, versículo 14, que é o que nós estamos lendo. Então você vai ler o livro de Daniel, mas não leia só Daniel, leia com o livro de Apocalipse junto. Leia profecias do profeta Isaías também. Vale ressaltar, um livro muito bom do Orlando Boyer, Espada Cortante, vai ter coisas profundas, né? Empreste de alguém, procure na internet, aí eu compre, tenha na sua biblioteca e você vai ver que vai ser de grande valia para o seu ministério e para o seu aprendizado. Então Daniel fala do juízo de Deus, o ancião de dias que julgará, mas que esse reino é eterno. Fala da grande tribulação, da grande tribulação,
fala do anticristo também. Então é impossível você estudar escatologia sem estudar o livro de Daniel, né? Vale ressaltar isso também. E este período da grande tribulação, ela tem uma influência política sobre os líderes mundiais da época, o mundo, os judeus, mas o Messias dominará e quebrará esse reino. E Satanás deixará de existir, o anticristo será condenado e a plenitude do reino de Deus será estabelecida para todo sempre. Faça essa reflexão com seus alunos, aqui de maneira rápida, apenas dando alguns spoilers e fazendo com que você tenha mais vontade de ler. O tempo é curto, mas que você possa ser aguçado ao aprendizado e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e que você, jovem que está assistindo, você, professor, possa aproveitar cada aula, cada momento que nós estamos aqui de maneira rápida, de maneira sucinta, falando aqui os pontos, conversando com você. E enquanto nós falamos, o Espírito Santo vai clareando a tua mente, vai dando vários insights aí na sua mente para que você possa ter uma aula abençoada. Um professor precisa ter 3 coisas na sua vida. Ele precisa ter o óleo do Espírito Santo sobre a sua cabeça, a revelação de Deus, as coisas do céu se abrindo, a palavra saltando diante dos seus olhos, a revelação da palavra por causa da unção sobre a sua cabeça. Mas nós não podemos esquecer que não pode faltar nos nossos olhos, isso mesmo, lágrimas quando ministramos, lágrimas quando pregamos, lágrimas quando estamos lendo a Bíblia. E por último, não pode faltar em seu coração a chama do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e eu vou na companhia dele. Se Jesus não voltar, a gente volta aí nas próximas aulas. Valeu, gente. Tamo juntos.